Como é que você está? Como é que está a sua casa? Como está a sua vida? Como está a sua família? Espero que vocês estejam bem. Espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem. E é um prazer ter você com a gente nessa noite. É um prazer ter você aqui nos dando o prazer da sua presença, da sua, vamos dizer assim, da sua audiência. Que Deus te abençoe. Ainda estamos nos reunindo virtualmente, né? Até quando nós não sabemos, mas o importante é que o propósito ele continua o mesmo. O importante é que o espírito de comunhão ele continua o mesmo. A gente daqui, da igreja, do prédio, você aí da sua casa, do seu trabalho, ou onde você estiver, e estamos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, que é de adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu trago em meu coração uma palavra para poder ministrar a você nessa noite, e que eu só me dei conta de que estaria falando sobre o mesmo assunto que o pastor Fred falou no domingo, pouco tempo antes de chegar aqui na igreja. Então, eu me toquei que ele falou sobre amor, e aí então eu falei, nossa, eu comecei a escrever sobre o amor hoje pela manhã, e sem ter me dado conta que no domingo ele havia falado sobre isso. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia, o seu smartphone, que você estiver na mão, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. 1 Coríntios 13, 13, o último versículo do capítulo 13, essa obra-prima que Paulo escreveu sobre o amor aos Coríntios, e eu quero compartilhar com você nessa noite. 1 Coríntios 13, 13, Paulo escrevendo diz assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses três, porém, é o amor. É o que Paulo nos ensina, é o que Paulo está falando aos Coríntios. E é o que eu quero compartilhar, conversar, falar com você nessa noite, sobre o caminho excelente. Paulo ele começa a falar sobre o caminho excelente. Que caminho excelente é esse que ele está nos ensinando, que ele está nos apontando, que ele está nos direcionando? E é sobre isso que eu quero falar nesse tempo que nós estamos vivendo, em meio às provas, um tempo de provação, e que esse tempo ele nos prova algumas coisas. Esse tempo ele serviu para nos provar algumas coisas. Esse tempo nos serviu para provar de que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos ser. Esse tempo de crise que nós estamos passando, de crise mundial, ele nos mostra, ele nos prova que nós não somos aquilo que nós achamos que éramos. Tudo aquilo que a gente pensou em ser. Nós não somos tudo aquilo que pensávamos ser. Porque nós somos seres finitos, nós somos seres insignificantes, nós somos seres incompletos, nós somos sacos vazios, como diria São Tomás de Aquino, nós somos sacos vazios.
Por que nós somos sacos vazios? Porque nós não temos substância, nós não temos consistência e nós não temos permanência. Por quê? Nós não temos substância. Nós não temos substância porque nós não existimos por nós mesmos. Nós não existimos e não subsistimos por nós mesmos. Por isso nós não temos substância. Nós não temos consistência porque nós somos seres... Nós estamos em constante mudança, seja ela em qualquer área. Então nós não temos substância e nós não temos consistência, mas São Tomás de Aquino também falou que nós não temos permanência, porque nós não somos seres eternos. Nós caminhamos inexoravelmente para a morte. É o caminho que todos nós estamos fazendo, independente que seja agora com o coronavírus, ou que seja daqui a um ano, daqui a 10 anos, independente de qualquer coisa, nós estamos caminhando. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho que vai nos levar à morte. E aí, nesse tempo em que nós estamos vivendo, esse momento de crise, esse momento de pandemia, ele serve também para nos mostrar que nós podemos ser muito mais do que nós somos ou do que nós fomos. De que nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, mas parece que nós nos perdemos no meio do processo. Nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus, mas parece que nós nos perdemos no meio do processo. E aí nós sabemos que o perfeito ainda está por vir. Como o próprio texto que lemos, Paulo ele está nos dizendo de que o perfeito, aquilo que é perfeito, ainda está por vir. Nós estamos vivendo no imperfeito, porque ainda virá. Só que isso também não pode nos colocar numa posição de acomodação, já que eu não estou vivendo na plenitude, porque a plenitude não é aqui, a plenitude é lá, acontecerá em um outro plano. Por enquanto eu sou um ser incompleto, eu sou um ser que não tem substância, consistência e nem permanência, mas isso não pode me levar a um estágio de acomodação. Por quê? Porque a acomodação, o relaxamento, a negligência é um pecado contra Deus. Quando eu me acomodo em ser o que sou, em não buscar ser um ser melhor, em não buscar ter um relacionamento melhor, em não buscar crescer como pessoa em todas as áreas da nossa vida, e eu me acomodo, eu me relaxo, eu negligencio, isso é um pecado contra Deus. E que nós chamamos de assídia. Que é assídia? É a preguiça. Quando eu me acomodo em não me tornar, em não lutar, em não buscar para ser alguém melhor, eu acabo cometendo o pecado de assídia, de preguiça. Que preguiça é essa? Não é aquela preguiça de quando você acorda num dia chuvoso, cama, ela está quentinha, de que a cama está gostosa e que você não levanta, você quer continuar na cama. Não é essa preguiça que eu estou falando. Não é aquela preguiça que você acorda de manhã e que você fica o dia inteiro de pijama. Você não tem vontade de tirar o pijama, não tem vontade de tirar a roupa de dormir, porque está tão confortável, está tão gostoso ficar daquele jeito que você não quer trocar de roupa. Não é esse tipo de preguiça que nós estamos tratando.
Nós estamos falando sobre a preguiça, que é a ausência de vontade de buscar a plenitude da vida. É essa preguiça que eu estou falando. É a ausência de buscar melhorar ou de buscar a plenitude da vida. É se acomodar. É sentar e aguardar a banda passar. É sentar e deixar a vida me levar. É a acomodação em relação a lutar e alcançar uma realidade possível, ainda que futura. É essa acomodação que eu estou falando. Em relaxar, não lutar, não buscar uma realidade que ela pode acontecer, mesmo que não seja agora, mas que seja lá na frente. É isso que eu estou falando. O texto que nós citamos, que nós lemos, que nós estamos falando de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 13, esse texto ele fala de transição. Esse texto ele fala daquilo que é efêmero, ele fala daquilo que é passageiro, ele fala daquilo que é imperfeito, ele fala daquilo que é transitório, ele fala daquilo que está se transferindo ou que irá se transferir para uma realidade plena, para uma outra realidade. É o que Paulo ele está falando nesse texto, de que agora nós vemos em parte, agora nós vemos como um reflexo obscuro, agora nós vemos como um espelho embaçado, mas logo nós veremos plenamente, logo nós veremos face a face. É o que Paulo está ensinando e está falando nesse texto sobre esse transitório, sobre esse trânsito, sobre essa mudança daquilo que é efêmero, daquilo que é por enquanto, daquilo que é passageiro, para aquilo que será pleno, para aquilo que será eterno. É o que Paulo está dizendo. Então, tudo hoje, no momento em que estamos vivendo, tudo no agora, está em movimento. Por mais que a nossa vida esteja parada em alguns aspectos, de alguma maneira, nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos vivendo um processo de mudança. Ou deveríamos enxergar o momento em que estamos vivendo como um processo de mudança. Seja esse processo natural da vida, em que nós estamos caminhando, inevitavelmente, a caminho da morte, como eu falei, ou no processo dessa fase crítica e de crise que nós estamos vivendo, dessa crise mundial e que está nos obrigando a sofrermos essa mudança, que está nos obrigando a sofrer uma mutação. Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela relacional, mas o momento que nós estamos vivendo é um momento de trânsito, é um momento transitório, é um momento que está nos transportando ou que irá nos transportar para uma outra realidade. E ainda que não seja a realidade, ainda que não será a realidade plena de qual Paulo está ensinando, está falando em 1 Coríntios, mas nós seremos obrigados, nós estamos sendo empurrados, na verdade, a vivermos uma outra realidade. É o que eu consigo enxergar no momento em que nós estamos vivendo. É o que eu consigo perceber no momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo empurrados para uma outra realidade.
em que nós estamos sendo levados a reboques para uma outra realidade, para uma mudança de vida. Há algumas pessoas que dizem que não, que nós iremos voltar a normalidade. E eu continuo afirmando e reafirmando que não. As realidades serão diferentes. Porque a própria história nos ensina isso. De que todo acontecimento, todo grande acontecimento que engloba toda a humanidade, todo o planeta, todos os países, ele mexe com a sociedade. Ele muda a sociedade. E nós estamos vivendo uma fase dessa, em que tomou uma proporção mundial. E não existe um acontecimento que toma uma proporção mundial em que o mundo ele muda de alguma maneira, de algum aspecto, e essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, ele irá e está nos obrigando a mudarmos, a sermos outras pessoas ou tomarmos outras atitudes que nós não vínhamos tomando. Vivermos de outra maneira que nós não vivíamos ou que nós negligenciávamos em viver. E aí, segundo o que Paulo ele nos diz que tudo é passageiro nesse texto, em que tudo é efêmero, tudo é transitório e que tudo está em processo de mudança. Mas para uma mudança ou para toda a mudança, nós precisamos de uma referência. Para toda mudança, nós precisamos de um referencial. E esse referencial ou essa referência não pode ser uma outra igreja. Eu não posso pensar nessa mutação, nessa mudança da palavra viva em relação a uma outra igreja. Eu não posso pensar em uma mudança de relacionamento baseado em um outro relacionamento. Eu não posso pensar em uma mudança pessoal pensando numa outra pessoa. Porque, na verdade, essa mutação, essa mudança, o grande referencial, além de ser Cristo, somos nós mesmos, como nós acabamos de cantar. De que essa grande mudança, essa grande mutação, ela precisa ocorrer, acontecer em mim mesmo. E ela vai acontecer. Querendo eu ou não, querendo você ou não, porque eu já falei que nós estamos sendo empurrados a uma mudança. E como viver em um mundo que não é aquilo que está destinado a ser? Como viver em um mundo em que agora nós sabemos, nós somos esclarecidos segundo o Evangelho de Jesus Cristo, de que esse mundo não é aquilo que ele deveria ser. Pior ainda, como viver sabendo que eu não sou aquilo que eu deveria ser? Como viver sabendo que eu não sou aquilo que eu devo ser? Paulo ele está nos chamando à consciência de que nós estamos num processo de mudança, nós estamos em um processo de trânsito, e esse trânsito é para nos levar a uma outra realidade, é para nos levar a uma outra perspectiva, mas como eu vou conseguir viver essa outra perspectiva sabendo que o que eu sou e o que eu estou não é aquilo que eu deveria ser, que o que eu vivo não é aquilo que eu deveria viver? Como fazer isso? O apóstolo Paulo ele nos dá
a resposta quanto a isso. Ele nos mostra um caminho ainda mais excelente. É o que ele começa a dizer no capítulo 13. Eu vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. O que eu preciso ser está aqui nesse texto. Mas existe um caminho que me faz chegar naquilo que eu preciso ser. Existe um caminho que ele vai me levar a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que é propósito de Deus para mim e para você. E que caminho é esse? Paulo fala que é o caminho da fé, da esperança e do amor. Esse é o caminho. Em um mundo transitório e efêmero, em um mundo em mudança, Paulo diz que nesse mundo que estamos em mudança, nesse processo de mudança, existe um caminho para me levar a ser aquilo que eu deveria ser, a me tornar aquilo que eu deveria ser, a me tornar aquilo que é o propósito original de Deus para a minha vida. E que caminho é esse? É o caminho de fé, de esperança e de amor. E a gente começa falando da fé. Eu não quero me reter, eu não quero me apegar, eu não quero falar de definições teológicas de fé. Eu não quero tratar a doutrinação da fé. Eu não quero falar sobre tipos de fé, mas eu quero trazer coisas práticas, lições práticas e didáticas sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor, mas primeiro sobre a fé. E o escritor dos Hebreus, ele vai dizer lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a primeira coisa, prática e didática que eu preciso saber e colocar em prática sobre a fé é que para eu se aproximar de Deus, para eu me aproximar de Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso crer que Deus é criador, que Ele recompensa aqueles que o buscam, mas aqueles que o buscam como? Com fé. Então, o escritor dos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra coisa que eu preciso saber nessa prática de fé, nessa didática da fé, é como ter fé, então, já que para eu me aproximar de Deus, eu preciso ter fé, para eu me achegar a Deus, eu preciso ter fé, mas como ter fé? E essa é uma pergunta muito interessante para os dias de hoje. Nos dias que coloca a nossa fé em prova, que coloca a nossa fé à prova, como ter fé? Paulo também nos ensina, nos sinaliza sobre como ter fé. Ele escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero me achegar a Deus, eu preciso ter fé, porque eu não posso me achegar a Deus se eu não tenho fé. Mas aí surge a questão, surge o questionamento: como eu tenho fé? Ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma lógica, é uma afirmação de Paulo, é uma afirmação da Bíblia. Se eu não ouvir a palavra de Deus, eu não tenho fé, porque quem produz a fé em mim é a palavra de Deus, segundo o que Paulo está nos ensinando.
consequentemente, ele está falando que é uma consequência para aquele que ouve a palavra de Deus. É uma consequência para aquele que lê a palavra de Deus, é uma consequência para aquele que se abre para a palavra de Deus. E qual é essa consequência? É que a palavra de Deus produz fé no coração humano. A palavra de Deus produz fé na vida daquele que ouve a sua palavra. Então você quer saber como ter fé? Dê ouvidos à palavra de Deus. Se o seu questionamento hoje é como eu posso ter fé, dê ouvidos à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do bispo, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra do padre, não é a palavra do papa, não é a palavra de quem quer que seja, mas é a palavra de Deus. Se você der ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus produzirá fé em você, produzirá fé em seu coração. E aí no dia a dia nós usamos muito a nossa fé. Nós temos fé nas pessoas e às vezes nós depositamos fé em pessoas que nós nem sabemos se nós podemos confiar nela. E a gente deposita a nossa fé em pessoas. Por exemplo, ninguém pode ser testemunha do seu próprio nascimento. Você não pode ser testemunha do seu próprio nascimento. Eu não posso ser testemunha do meu próprio nascimento. Mas nós depositamos fé nos nossos pais, que falaram para nós que nós somos filhos deles. Nós depositamos fé no cartório que fez o nosso registro, a nossa certidão de nascimento. Isso é fé, em que você era bebezinho e o seu pai olhou para você e falou: olha, você é meu filho, eu sou teu pai. Você deposita fé no seu pai. Por quê? Você não pode provar o seu nascimento. Mas você resolveu depositar fé em seus pais. Você quer ver um outro exemplo? É que, da mesma maneira ou do mesmo modo, quando nós entramos em um ônibus ou em um avião, e que nós acreditamos que aquele motorista ou que aquele piloto ele está capacitado para levar aquele ônibus ou aquele avião até o seu destino. Você não conhece o motorista, você não conhece o piloto, mas você acreditou, você pôs fé no motorista e no piloto sem nem mesmo conhecê-los, de que ele está habilitado, de que ele está apto a levar aquele ônibus, a levar aquele avião até o seu destino. Isso é fé. E aí, trazendo para o campo religioso, nós temos fé em Deus, de que Ele é Criador de todas as coisas. Nós temos ou precisamos ter, ou deveríamos ter, fé de que Deus é Criador de todas as coisas. Nós temos fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo veio de Deus, de que nasceu da Virgem Maria. Nós temos fé de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós temos fé de que Cristo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós temos fé de que Ele foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus e que um dia virá buscar a sua igreja. Nós temos fé nisso. Nós depositamos fé nisso, nós depositamos fé de que todas as coisas existem por causa de Cristo, subexistem por causa de Cristo, e sem Cristo nada do que existe existiria. Porque todas as coisas que existem subexistem em Cristo, nós temos fé nisso. Mas essa fé toda que nós estamos falando, ela só é verdadeira. Essa fé ela só pode ser verdadeira quando nós a colocamos em ação.
ou para essa fé ser verdadeira, nós precisamos colocá-la em ação. Para essa fé ser verdadeira, eu preciso colocá-la em movimento. Para essa fé ser verdadeira, eu preciso colocá-la em movimento em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a mim mesmo. Porque essa fé, ela me move. Essa fé, ela me impulsiona. Me impulsiona para onde? Em direção ao mundo, em direção ao próximo, em direção a mim mesmo, em direção a Deus. Essa fé, ela me coloca em movimento, porque a fé que a Bíblia diz, que a Bíblia chama e que Paulo está falando, ela me coloca em ação. Tiago também fala sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz assim: assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem espírito está morto, a fé sem obras, ela também é morta. Então a fé, ela me impulsiona a movimentos. A fé, ela me impulsiona a ação em direção ao mundo, em direção ao próximo, em direção a mim mesmo, em direção a Deus. E aí eu quero citar Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Esse é o momento que nós temos de exercitar a nossa fé, de colocar a nossa fé em ação. E talvez você esteja pensando que o que você tem é tão pouco para dividir com o próximo. E aí eu já te dei a resposta de uma religiosa maravilhosa, que nos deu muito exemplo de fé. De que ela diz que eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Talvez o que você tem, você esteja achando que é muito pouco. Mas talvez o pouco que você tem dividindo com o outro é muito para o outro. É o suficiente para o outro. E talvez você sempre se gabou de ser uma pessoa de muita fé, porque tudo que você quis, você conquistou, tudo que você orou, você alcançou. Mas peraí, deixa eu te chamar para esse prisma da fé, que é colocá-la em ação em direção ao próximo. É mostrar a fé com obras. E aí, quando eu digo que eu trabalho para melhorar a realidade existente no mundo, isso promove uma mudança no mundo, uma mudança no meu próximo, uma mudança em mim mesmo, quando eu coloco essa prática de fé em ação. Promove uma mudança no mundo, promove uma mudança no próximo e promove uma mudança em mim mesmo. Mas essas obras ou essas ações de fé, elas não nos garantem salvação. Assim também como não nos garante privilégios. Nós praticamos essas obras porque nós fomos salvos através da nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa fé é demonstrada através das obras. Nós praticamos as obras porque nós fomos alcançados pela salvação através da fé em Cristo Jesus. E aí então a nossa fé é demonstrada através das obras. É a fé em movimento. Você tem uma ótima oportunidade nesse momento de colocar a sua fé em ação, de colocar a sua fé em movimento.
não para conseguir coisas, não para extrair coisas de Deus, mas para você partilhar e compartilhar com o próximo. Talvez não seja algo material, mas talvez seja um telefonema, talvez seja um bom dia, talvez seja um eu te amo, talvez seja eu senti saudade de você, talvez seja eu tenho sentido falta de você, talvez seja você, oi, como você está? Você está bem? É o momento de você colocar a sua fé em ação. E aí, nós não fazemos isso porque a gente é bom. Eu não faço isso porque eu sou bom. Eu faço porque tenho fé. E sou salvo por minha fé em Cristo Jesus. E é por isso que eu pratico as boas obras. É por isso que nós praticamos as boas obras. Essa é a primeira fase do caminho que Paulo nos ensina, do caminho excelente, ou do caminho mais excelente. A segunda fase que Paulo nos ensina sobre esse caminho mais excelente é a esperança. E o que é a esperança? E é complicado falar hoje sobre esperança. A gente vê tanta gente que já perderam as suas esperanças. O que é a esperança? É sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É o sentimento daquele que vê como possível aquilo que não está aqui, aquilo que está lá, mas aquilo que está lá eu já vejo aqui. Isso é esperança. E essa esperança me move a caminhar em direção àquilo que está lá. Assim como a fé, ela me move a praticar boas obras, a esperança, ela me motiva, a esperança, ela me faz caminhar em direção àquilo que eu estou esperançando, não esperando, esperançando. A esperança me faz enxergar aquilo que está lá como se estivesse aqui. Aquilo que está no futuro como que está no presente. Isso é esperança. E tem muita gente que vive sem esperança. Na verdade, vida sem esperança não é vida. É sobrevida. E eu já falei isso, que viver sem esperança é cinismo. Quem vive sem esperança é um cínico. E a melhor definição que eu encontrei para cinismo é o andarilho. Eu já falei sobre isso também. A maior definição, ou viver sem esperança, é viver em cinismo. E a melhor definição de cinismo e de cínico que eu encontrei é andarilho. Porque o andarilho, ele não tem um objetivo. O andarilho, ele não tem um alvo. Você encontra com um andarilho na estrada e você pergunta, para onde você vai? Sei lá, eu estou seguindo a estrada. Assim é aquele que vive sem esperança. Você está indo para onde? Não sei. Não, deixa a vida me levar. Deixa o barco correr. Essas frases são frases para pessoas sem esperança, que não têm um objetivo, que não têm um alvo, que não têm um foco. E aí você viver como um andarilho é sobreviver. E sobreviver não é viver a vida. Perde o sentido da vida. E aí a esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e a esperar tempos melhores na nossa vida hoje e no futuro, ainda que esse futuro seja o céu. Mas a esperança é o que me faz esperar ou crer em dias melhores. Nós estamos falando sobre
transição. Nós estamos falando de mudança. E a gente fala muito sobre dias melhores, mas a gente fala pouco em se tornar pessoas melhores. Porque eu acredito que dias melhores virão quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Dias melhores virão quando nós nos tornarmos pessoas melhores. É o que eu acredito. E muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis. Achamos que a nossa vida não tem mais solução. Porque a gente olha a nossa volta, a gente olha o contexto do mundo nesse momento, e o contexto do mundo é catastrófico. Ainda mais quando você enxerga o mundo nas lentes, na perspectiva dos oportunistas políticos e da mídia. Quando você enxerga o contexto do mundo pelo prisma da mídia, pelo prisma daqueles que estão tirando proveito e lucro desse momento, aí que você entra em desespero, aí que você entra em pânico. Mas o convite de Paulo hoje, o meu convite também a você hoje, é olhar o mundo ao redor na perspectiva do Evangelho, e a perspectiva do Evangelho é que o que nós estamos vivendo hoje é transitório, é efêmero, vai passar, é passageiro, e há uma esperança de dias melhores, há uma esperança de coisas melhores, há uma esperança de nos tornarmos pessoas melhores, e nós estamos nesse processo de mudança, ainda que a reboque. Ainda que a reboque. Nós estamos acometidos, estamos sendo forçados, querendo ou não. E aí cabe você e eu escolhermos em sermos pessoas melhores para termos dias melhores. Não como algo de meritocracia, eu vou ser uma pessoa melhor e aí eu só vou ter dias melhores. Não é nessa perspectiva. É que quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós vivemos dias felizes, dias melhores, ainda que coisas ruins aconteçam à nossa volta. Porque nós aprendemos no processo a enxergar o mundo de uma outra ótica, a enxergar o mundo pelo prisma do Evangelho, a enxergar o mundo com os olhos de Cristo. E quando eu enxergo o mundo pelos olhos de Cristo, ainda que tudo esteja mal, eu consigo extrair coisas boas daquele momento, porque eu me tornei alguém melhor. Eu estou em trânsito, estou em processo, estou em trabalho, estou em obras. É o que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos refletir sobre isso. E a esperança, ela nos leva a tentar vencer esses obstáculos, esses desafios. E o grande desafio desse tempo é tentar ser uma pessoa melhor, menos egoísta, menos egocêntrica, menos consumista. Ter mais contentamento. Aprender como Paulo. Aprendi a me contentar. Com pouco ou com muito. Na alegria ou na tristeza. É aprender a cantar aquela canção do jogo do contente. Se o cinema não rolou hoje, a gente assiste um filme em casa. Se o passeio não rolou hoje, a gente inventa uma coisa em casa. Se não deu para fazer um culto com a galera toda reunida, com a igreja toda reunida, a gente se abraçando, a gente se beijando, a gente se cumprimentando, a gente faz live. A gente convoca todo mundo para live. Então, o mundo hoje, o momento que nós estamos vivendo é um momento que nos exige, ou que exige de nós, que nós nos reinventamos todos os dias
em que nós passemos por esse processo de mudança, mas cabe a mim e a você escolher se essa mudança será para o bem ou para o mal. Ainda citando Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24, diz: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Porque a esperança que nós estamos falando, a gente enxerga pelos olhos da fé. E é isso que nos move. E aí eu termino de falar de esperança citando o escritor dos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, que ele diz que nós temos esperança como âncora da alma. E todos nós precisamos de esperança. E a esperança é como uma âncora. E a âncora, ela impede que nós sejamos arrastados. A âncora impede que a correnteza nos leve. A âncora impede que as tempestades nos levem embora. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo de trânsito, de mudança, que não nos falte esperança nesse caminho mais que excelente que Paulo está nos dizendo. Que a primeira fase é a fé, a segunda é a esperança e a terceira é o amor. Que não nos falte o amor. Assim como pratico obras, não porque sou bom, mas porque sou salvo, o amor também não é porque nós somos pessoas agradáveis, mas porque Deus ele derramou o amor nos nossos corações através do Espírito Santo. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 5. Nós não amamos porque nós somos pessoas boas, nós amamos porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Por isso, Paulo ele está falando que agora, pois, permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas, porém, todavia, contudo, o maior desses três é o amor. Porque sem amor não existe o cristianismo. Você pode ser um religioso, você pode ser um ortodoxo, mas se você não tiver amor, você não é um cristão. Você pode ser um bom religioso, você pode ser um bom ortodoxo, mas se você não tiver amor, você não pode dizer que você é discípulo do caminho. Você não pode dizer que você é discípulo do mestre. Você não pode dizer que você pertence ao cristianismo, você não pode dizer que Cristo é o seu mestre, você não pode dizer que Jesus de Nazaré é o seu mestre, se você não tiver amor. Não pode dizer. Palavras de Jesus em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você quer conhecer um discípulo de Jesus? É quando ele ama o seu próximo, quando ele ama o seu irmão. E aí você consegue definir se ele é discípulo ou não do Mestre. E o amor é o caminho da maturidade, porque o caminho da maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. E o amor é o grande remédio para os males. O amor é um unguento para as feridas. O amor é um alento para a alma. E aí eu cito o grande teólogo William Barclay. Ele fala que a fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria,
e a esperança sem ele é horrenda. O amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Então, a fé e a esperança sem o amor de nada vale. Permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, todavia, contudo, o amor é o maior de todos esses mandamentos. Nesse tempo nós podemos caminhar nesse caminho de fé, de esperança e de amor, procurando ser pessoas melhores, pessoas bem melhores para o mundo, bem melhores para o semelhante, melhores para nós mesmos. É o caminho que Paulo nos convida a trilhar. Um caminho de fé, de esperança e de amor. Um caminho que nos leva em direção ao próximo, ao mundo, em direção a nós mesmos e em direção a Deus. Nesse caminho que Paulo ele nos convida a trilhar, no caminho de fé, de esperança e de amor, ao final desse caminho, a fé ela não é mais necessária. É um caminho de fé, de esperança e de amor. Paulo nos convida a trilhar. É o caminho mais que excelente que Paulo diz. E a gente vai caminhando no caminho de fé, de esperança e de amor. Só que no final desse caminho, a fé, ela não é mais necessária. Porque eu cheguei, não preciso mais de fé. Ao final desse caminho, a esperança perde o sentido, porque a esperança, lembra, é aquilo que me move em direção ao que está no futuro, aquilo que não está aqui, que está lá, mas que eu posso trazer para cá, para me fazer andar em direção a ela que está lá. Mas quando eu chego lá, na excelência do caminho, como Paulo está dizendo, a esperança perde o sentido. A fé não é mais necessária, a esperança perde o sentido. E aí no final desse caminho só permanece uma coisa. Só permanece o amor. Porque o amor, ele jamais acaba. Só permanece o amor, por quê? Porque o amor é Deus e Deus é amor. E esse caminho mais que excelente, o final dele é o amor e é Deus, e Deus é o amor. Que nesses dias não nos falte fé, esperança e amor. Que nesses dias de transição, que nesses dias de mudança obrigatória, de mudança a reboque, que você escolha trilhar o caminho da fé, da esperança e do amor. Que não nos falte fé para trilhar esse caminho. Que não nos falte esperança para nós caminharmos em direção ao alvo. E que não nos falte amor ao mundo. Quando eu digo mundo, são pessoas. Que não nos falte amor ao próximo. Que não nos falte amor a nós mesmos. E que não nos falte amor a Deus. Mas é impossível dizer que ama a Deus se eu não amo o meu próximo. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. Por isso Paulo ele nos ensina esse caminho excelente. E que todos nós precisamos trilhar esse caminho com fé, com esperança e com amor. Talvez você esteja carregando
tanta bagagem no caminho. Talvez você está como um mochileiro. A sua mochila está cheia de coisas, está pesada e você está andando curvado de tanta coisa que você está carregando, mas eu lhe convido nessa noite a você esvaziar a sua mochila e você encher ela de 3 coisas que são necessárias para esse caminho: fé, esperança e amor. Que Deus possa te abençoar, que você possa trilhar esse caminho de fé, de esperança e amor. Esse caminho que é mais que excelente, como Paulo nos ensinou. Deus te abençoe, em nome de Jesus.